A Igreja Católica ela foi fundada por Jesus Cristo. Queira ou não queira, a Igreja Católica ela foi fundada por Jesus Cristo. Basta nós lermos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, que Jesus disse: Eu lhe declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, a gente vê aí Jesus, né, passando a autoridade da igreja para Pedro, e Pedro vai passar depois, né, para os outros apóstolos. Tem pessoas que duvidam dessa verdade, não param para estudar, confiam em pessoas que estudou pouco tempo, mas não estudou ali a raiz da igreja, a origem da igreja. Se nós estudarmos a patrística lá, os primeiros padres, né, que eles viveram ali no primeiro, segundo, terceiro século, há documentos que comprovam, né, que a igreja ela sempre pregou aquilo que a gente vê hoje, né? Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, ele foi um bispo em Antioquia e que ele já falava, né, nas cartas que ele enviava, ele enviou, né, para as várias comunidades, ele já falava ali como era celebrada, né, a Santa Missa, embora não tivesse esse nome, né, mas ali a gente vê como já era celebrado o culto. Então ele já falava do dia do Senhor, que era o domingo, né, porque antes da vinda de Jesus, né, se observava o sábado. Então, por causa de Jesus, ele falava lá na carta dele, né, que os cristãos celebravam o dia do Senhor, o domingo. Ele já falava da Eucaristia, pessoal. Olha só, no primeiro século, no ano 100 ali, Santo Inácio de Antioquia, ele foi discípulo de João Evangelista, São João. Ele conheceu Paulo, né? Inclusive, há quem diga que Paulo foi quem ordenou ele bispo, né? E também, lá em Antioquia, em que ele foi bispo, ele sucedeu São Pedro, que foi o primeiro papa da Igreja Católica. Então, nas cartas, ele já falava do domingo, ele já falava da Eucaristia, ele já falava da obediência aos presbíteros, aos padres, né, aos bispos. E ele falava também que o sacramento, o batismo, ele só era válido se fosse feito, né, pelos bispos, pelos padres. Então a gente já vê aí uma realidade, né, naquele tempo que nós vivemos hoje na Igreja Católica. Aí muitas pessoas dizem, foi Constantino, né? Foi Constantino que fundou a Igreja Católica. Olha que tolice. Lá em 313, Constantino, ele apenas autorizou o culto, né, ali no Império Romano. E por quê? Porque sua mãe, Santa Helena, ela era católica, né? Ela se converteu. E também por causa da sua mãe, ele também se converteu. Então ele permitiu, né, o culto, não perseguiu mais, porque antes, né, 300 anos antes, a igreja ela foi muito perseguida, muitos cristãos tiveram que morrer. Então apenas ele concedeu o culto. Aí, vamos imaginar aqui, qualquer igreja evangélica, que vamos supor que ela seja proibida em algum país, né, em fazer seu culto em algum país. De repente, né, o presidente daquele país agora aceita que aquela igreja, qualquer igreja, ela possa agora fazer o seu culto, né? Ela possa agora evangelizar. Por que esse presidente, né, ele permitiu que essa igreja agora pudesse evangelizar naquele país? Por causa disso, agora, aquele presidente é o fundador daquela igreja? Não, pessoal. Então, mesmo assim, foi a Igreja Católica. A Igreja Católica sempre existiu. Mas Constantino apenas, né, deu aí
a liberdade para que ela pudesse, né, exercer o seu ministério, tá certo? Então, se você estudar mais um pouquinho, você vai ver que a igreja sempre foi católica. Se você chegou até aqui, deixa o seu coraçãozinho, curte e compartilha para novos vídeos sobre a igreja católica. Deus abençoe.